Tenho acompanhado alguns movimentos que tentam converter os brasileiros a uma crença de que tudo o que aprendemos sobre origem biológica, sexualidade ou reprodução foi um erro, uma farsa. Tentaram implantar esse pensamento através das escolas, né, com a doutrinação de nossas crianças através da chamada ideologia de gênero ou teoria do sexo neutro. Participei desse debate ativamente na Câmara dos Deputados quando era deputado federal. Foi por ocasião da discussão do Plano Nacional de Educação. O tema não avançou. Nós conseguimos impedir que essa ideologia fosse incluída, inclusive, nos livros didáticos. Mas a ideia era pregar nas escolas que uma criança, quando nasce, não tem sexo definido. Segundo essa ideologia, a criança nasce um ser neutro que vai definir ou desenvolver sua sexualidade a partir de suas experiências no contato com a vida. Nos debates que travamos na Câmara dos Deputados, muitos diziam que a criança tem que ter suas próprias experiências sexuais para depois fazer suas escolhas quanto ao que chamam de orientação sexual. Ou seja, a sexualidade seria definida pelos desejos e não pelas características físicas e biológicas. Isso simplesmente seria o fim da inocência de nossas crianças, que precisariam ser expostas a práticas sexuais iniciais, como se isso precisasse fazer parte de uma tal construção da sexualidade. É a total negação do sexo biológico. Não conseguiram avançar pelo parlamento, mas o movimento não desistiu. Em muitos lugares, inclusive Brasil afora, em algumas escolas, até banheiros foram adaptados para serem neutros, né, de meninos e meninas. Como esse movimento é, antes de tudo, cultural, atualmente tem ganhado muita força através de autores, de produtores, do cinema e de canais de comunicação em geral. Há uma parcela da sociedade que quer forçar toda a sociedade a aceitar uma ideia ou ideologia como se fosse verdade. Fazem isso a qualquer custo. E quem ousa discordar e se manifestar contra, sofre ataques, é rotulado como homofóbico, criminoso e assim por diante. Veja o caso mais recente, né, do jogador de vôlei Maurício. Promoveram um verdadeiro linchamento contra ele. Está em voga hoje a cultura do banimento, algo surreal. Só se esqueceram de uma coisa: os que defendem família, valores, princípios são maioria. E embora não se manifestem publicamente, também não concordam com essa política, com esse patrulhamento. Uma coisa é respeitar o direito de alguém de se interessar por uma pessoa do mesmo sexo. Cada um escolhe com quem quer viver e como quer viver. Faz parte da liberdade de escolha, do livre-arbítrio de cada um. O problema é quando querem transformar uma conduta como padrão social sem possibilidade alguma de opiniões divergentes. Isso é típico de culturas totalitárias. Respeitar sim, mas isso não significa concordar, incentivar ou promover. E hoje há um tipo penal criado pelo Supremo Tribunal Federal que visa intimidar os que têm opiniões diferentes, né, ou divergentes quanto à pauta homossexual. O crime de homofobia, que foi equiparado ao de racismo, ou seja, imprescritível e inafiançável. Quando o Supremo, usurpando inclusive a competência do Congresso Nacional, criou essa figura penal, eu protestei e apresentei um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos dessa decisão. Trata-se do PDL 404 de 2019, que aguarda inclusive a designação de relator. Recentemente, um senador da República foi duramente criticado por considerar que uma campanha educativa fazia apologia à homossexualidade. Nós vivemos tempos difíceis. Espero que o PDL que apresentei tramite e que seja aprovado, excluindo essa aberração jurídica criada pelo STF, que implantou no Brasil um verdadeiro crime de opinião. Somos uma nação conservadora que defende as liberdades e não podemos aceitar qualquer tipo de mordaça.